Bom dia de novo. Hoje nós começamos uma nova série. Vocês viram alguns depoimentos de 3 entrevistas feitas sobre a situação política na nossa cidade, sobre aquilo que tem nos envolvido, aquilo que está nas manchetes. E nós, como uma igreja radicada na cidade, uma igreja que vive no meio social, nós precisamos aprender a reagir a isso que está acontecendo ao nosso redor. E essa série, Uma Igreja na Cidade, vem tratar de alguns aspectos. Muitos são os aspectos possíveis de relacionamento, mas nós vamos focar em alguns aspectos do nosso relacionamento, do nosso chamado profético como igreja, dentro da política, da economia, da ecologia e da paz da cidade. E hoje eu gostaria de começar conversando com vocês, estabelecendo alguns fundamentos. Antes de nós podermos chegar às implicações práticas, tanto para a política quanto para esses outros setores, nós precisamos compreender um pouquinho qual é o nosso chamado profético, o que nos compete fazer como igreja na cidade. E para isso, antes de mais nada, nós precisamos começar fazendo uma análise da situação atual. E como vocês viram nos depoimentos, como certamente vocês têm acompanhado nos noticiários, nos jornais, nas revistas, Campinas está famosa em nosso país, está nos noticiários nacionais, mas não pelas muitas qualidades que a cidade apresenta, e sim por escândalos de corrupção, de propinas, de subornos, de acusações mútuas, de fatos que estão sendo investigados e talvez alguns comprovados, talvez outros ainda a serem declarados como verdadeiros fatos ou apenas denúncias. Muita coisa está acontecendo, muitas pessoas estão sendo ouvidas. E nós percebemos que há um caos reinante na cidade. E nós precisamos fazer uma análise disso e como isso também nos afeta. E a primeira coisa que isso me chama a atenção é o contraste que isso tem com um político muito antigo que o Antigo Testamento retrata. Eu queria só dar essa pinceladinha para a gente começar, para a gente ver que nem todos os políticos agem do jeito que os nossos políticos agem hoje. E esse político muito antigo, ele estava no final da sua gestão. Ele tinha tido um mandato, vejam só, vitalício. Desde criança, ele já estava inserido, aprendendo do seu cargo, da sua função, inserido na sua função como profeta e juiz e líder da nação. E quando finalmente a nação passa por uma situação de transição e resolve mudar a sua legislação toda e adotar a monarquia, esse líder, Samuel, ele chama o povo e ele diz assim para eles: agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, eu já estou velho de cabelos brancos. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Não sei quantos anos Samuel tinha nesse momento, mas uma vida toda de gestão política. E ele diz assim: aqui estou. Se eu tomei um boi ou um jumento de alguém, se eu explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas eu pratiquei, eu farei restituição. Eu gostaria de desafiar a mim mesmo e a você, e desafiar aos nossos governantes hoje, a poderem dizer isso com a consciência tranquila, diante de Deus e dos seus ungidos. A você poder testemunhar no final de tudo que você fez, no final da sua carreira, no final daquilo que você se empenhou na vida a fazer, você poder dar esse exemplo de integridade como Samuel está dando aqui.
e ainda por cima dizer que se você encontrou realmente alguma brecha, se você encontrou alguma coisa que eu fiz e eu não percebi, que certamente Samuel era falho, e percebemos algumas das suas falhas até na própria formação dos seus próprios filhos, porque infelizmente seus filhos não seguiram o exemplo de integridade do pai e eram corruptos, e por isso não puderam seguir a gestão que o pai tinha estabelecido. Mas ele disse, alguma dessas coisas eu pratiquei, eu vou fazer restituição. Ele tinha essa hombridade, ele tinha essa integridade. Agora, eu li algumas reportagens, e eu li uma reportagem de um político que está muito em evidência hoje, e ele diz, eu não sabia de nada, eu não fiz nada. As pessoas, às vezes, têm essa vontade, essa energia, talvez diria eu, essa cara de pau, de afirmar essas coisas. Mas o mais importante é o que o povo respondeu para Samuel. E o povo disse, tu não nos exploraste nem nos oprimiste, tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Não foi só Samuel que deu uma bravata, que chegou e falou, olha, eu sou íntegro. O povo reconheceu a integridade dele. O povo deu uma plaquinha de aposentadoria para Samuel e disse, Samuel, você merece toda a honra devida a pessoas íntegras, porque você realmente fez tudo que era certo, você foi justo, você foi íntegro. E foi uma coisa sincera, foi uma coisa que aconteceu porque Samuel procurou andar nos caminhos de Deus. Face à situação atual, que político pode se apresentar hoje em dia diante da população e fazer o mesmo que Samuel fez? Será que nós podemos nos apresentar nas pequenas funções que nós temos diante de Deus e da população e também fazer isso que Samuel fez? Quando a gente para analisar o noticiário, a gente fica abismado, fica escandalizado, fica chocado, talvez, com a corrupção, com desvio de dinheiro, com enriquecimento ilícito, que sim, está acontecendo aqui em Campinas, bem perto de nós, mas tem acontecido por anos a fio em nosso país, certamente em outros países também, mas nós temos convivido com essa realidade de corrupção, uma realidade que gera um abuso, e nós nos sentimos violados dos nossos direitos básicos como cidadãos, como seres humanos, porque nós pagamos o nosso imposto e nós queremos que esse dinheiro seja usado para o benefício da população, para o nosso benefício também, mas para o benefício de todo o povo e para o benefício daqueles que têm menos condições. Nós queremos que esse dinheiro gere escolas, gere hospitais, gere instituições sociais que possam ajudar aqueles que são oprimidos, aqueles que são pobres, que estão em necessidade. E nós sentimos que a apropriação ilícita desses nossos recursos, que nós entregamos para o Estado, ela gera esse abuso, gera essa violação do nosso ser. Mas eu queria que você me acompanhasse num videozinho, porque a gente tem muita facilidade de colocar tudo isso nas costas dos nossos governantes. Eu queria que você acompanhasse essa pequena reportagem que eu baixei. A última pesquisa do Ibope sobre a imagem que o brasileiro faz do político mostra que 55% acham que os deputados e senadores são desonestos e mentirosos. Já 45% acham que são apenas oportunistas. Mas será que nós, brasileiros, temos moral para criticar e acusar os políticos de corrupção? Como será que nós, brasileiros, reagimos quando a nossa honestidade é colocada à prova nas pequenas coisas do dia a dia? Para saber disso, o CQC saiu às ruas para aplicar um teste de honestidade. Será que nós, brasileiros, nos saímos bem nesse teste? Você alguma vez foi comprar alguma coisa na rua e deram um troco a mais pra você? Deram. O que você fez? Devolvi. Se você vai comprar alguma coisa e devolvem um troco a mais pra você, o que você faz? Eu pego pra mim, Poucos que devolvem o troco a mais, hein? Não é todos não que são honestos assim dessa forma.
E como é que brasileiro reage quando entra dinheiro na jogada? Vamos ver quantas pessoas devolvem o troco errado ali naquela banca. Obrigada. 18, não te dei 20. Obrigada. Obrigada. Você se acha uma pessoa honesta? Olha, eu procuro ser. Se você vai comprar alguma coisa e te devolve um troco a mais, o que você faz? Pode acontecer isso comigo. Oh, que coincidência, olha. Dei um talão de zona azul, R$18 e dei 20, ela me voltou R$5. Aí eu disse que o troco estava errado e ela me deu os R$2 de troco. 2,75. Pegou o cara de terno ali. Tá conferindo o troco, pô na carteira, esse aí. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom. Você acha que o povo brasileiro é honesto? O brasileiro é. E o político brasileiro? Pra honestidade pra ele ainda falta um pouco, né? E o senhor faz parte da parte honesta do país ou da desonesta? Eu acredito que eu faço parte daquela parte trabalhadora, honestamente trabalhando e ganhando o seu dinheiro honestamente. Se o senhor vai comprar uma coisa em qualquer lugar e recebe troco a mais, o que o senhor faz? O que eu faço? Devolvo. Sempre confere o troco pra ver se tem a mais? De repente eu nunca confiro. Geralmente eu confio nas pessoas. Ou dessa vez o senhor comprou alguma coisa aqui e conferiu o troco? Não, primeiro eu peguei uma cigarra e botei na carteira. Se bem eu tô com pressa e tô com o pessoal me aguardando ali e você tá me atrapalhando. Ok, desculpa atrapalhar o senhor. Muito obrigado pelo seu depoimento. Então, ok, obrigado a você. Eu acho que esse caso prova um pouquinho porque os nossos representantes no governo são o que são. Eles são apenas o reflexo do povo que elege eles. Parece que é tão fácil a gente falar dos nossos governantes e falar da corrupção daqueles que estão no poder. E certamente nós temos também um papel de falar sobre essas coisas. Mas nós precisamos investigar primeiro aquilo que vai no nosso coração e reconhecer a corrupção que tem acontecido dentro do nosso coração e reconhecer a sedução desse mal que tem permeado o nosso país. A corrupção existe e quando a corrupção acontece da parte dos outros para conosco, nós nos sentimos lesados e violados, mas a corrupção ela gera em nós dois sentimentos ambíguos, ambivalentes. Um deles, o sentimento de sedução, o sentimento de até uma certa conivência, o sentimento de que, bom, se todo mundo está agindo assim, então eu também vou agir. Se todo mundo está levando dinheiro na jogada, então eu também não vou me importar se eu recebo um pouco de troco a mais. Nós temos um legítimo anseio para que o Estado alcance as suas metas e possa criar instituições que vão prover saúde, segurança, assistência, educação, toda a infraestrutura social para toda a população. Mas, por outro lado, nós temos também esse desejo de burlar as leis do Estado, de tentar ganhar um pouquinho, de dar um jeitinho. E se você puder não pagar aquela multa, se você conseguir conversar com o guarda, talvez na hora que entregar seu documento, dar uma notinha de gratificação para ele, dizer, olha, seu guarda, desculpa aí, foi mal, toma uma cervejinha por minha conta. Talvez na hora de você declarar seu imposto de renda, você converse com aquele seu amigo médico e diz, escuta, cara, meu imposto está meio alto, dá para você passar um recibo aí por conta de todos os anos que você já atendeu a nossa família. Você coloca um valor aí simbólico, um pouquinho a mais, né? E você começa a criar mecanismos de burlar as leis do Estado, de fazer coisas que você não devia estar fazendo. Talvez você é um comerciante e você diz assim, olha, dá para fazer esse serviço, mas você quer com nota fiscal ou sem nota fiscal? Porque o preço é um pouquinho diferente, né? Você estabelece parâmetros diferentes porque você está o tempo todo tentando dar um jeitinho nas leis do Estado. Então nós queremos que o nosso Estado, que os nossos governantes sejam íntegros, sejam éticos, mas nós lutamos com isso na nossa própria vida o tempo todo. Nós somos seduzidos e nós acabamos
sendo coniventes muitas vezes e criando condições para o nosso benefício, para o nosso enriquecimento ilícito, fazendo com que nós mesmos nos envolvamos naquilo que nós condenamos. Um outro sentimento que essa corrupção gera em nós é o sentimento de que há uma opressão, há impunidade, há hipocrisia no meio político. E isso tudo gera em nós medo, impotência, apatia. Talvez, por um lado, nós somos seduzidos, mas, por outro lado, nós nos sentimos sem saber o que fazer. Parece que existe realmente uma impunidade, um poder tal, um poder opressor entre os nossos governantes, de maneira que ninguém pode puni-los, ninguém pode mudar a situação. E você senta no seu sofá e você assiste o noticiário e você diz, eu sou só um. O que eu posso fazer? E se eu confrontar o mal, e se eu for denunciar aquilo que está acontecendo, o que vai acontecer comigo? E se eu falar do que está acontecendo na escola onde eu trabalho, se eu falar do que está acontecendo na empresa onde eu trabalho, se eu falar das coisas que acontecem no prédio onde eu vivo, se eu confrontar esse mal, o que vai acontecer comigo? E aos poucos a gente vai criando uma insensibilidade, uma apatia. E ficamos passivos. E essa passividade toda, ela é bem retratada num poema que foi escrito por um poeta russo chamado Mayakovsky. Eu gostaria que você lesse esse poema. Ele é famoso, ele já teve várias versões, inclusive na época da ditadura militar. Houve uma versão apresentada por um poeta brasileiro que incorporou esse poema dentro de outro poema. Mas esse poema original do Mayakovsky fala assim: na primeira noite, eles aproximam-se e colhem uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão, e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a lua, e conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E porque não dissemos nada, já não podemos dizer nada. Esse poema, ele é chocante pela simplicidade, pela figura, pela imagem que ele cria. E se você procurar lá no YouTube, pelo nome desse poeta, Mayakovsky, você vai encontrar inclusive um videozinho, um pouco longo, mas que retrata essa situação toda, à medida que descreve esse poema. E esse poema mostra que o poder de opressão ele vai tomando conta. O poder da corrupção vai tomando conta também. O poder do mal ele vai se infiltrando. E quando você não fala nada, e você não se levanta e diz, espera aí, essa aí é minha flor, você não pode cortar. É só uma simples flor. É só um simples ato. E você não diz nada. E daí a coisa se avoluma e acontece de novo e você continua calado. E daí no dia que estão assaltando você e que estão batendo a sua porta e levando o seu dinheiro na sua frente, você quer dizer alguma coisa. Mas o poeta diz, agora nós não podemos dizer nada. Não tem mais tempo, não tem mais condições para a gente poder falar alguma coisa. E é interessante que esse poeta retrata nada mais do que uma cosmovisão muito bíblica, que é expressa por esse filósofo, teólogo, verdadeiro cristão, Francis Schaeffer. Num dos seus livros, ele diz que nós precisamos fazer algo para lutar contra essas instâncias do mal da qual falamos. Se nós ficarmos sentados e nada fizermos, nossa mera passividade e apatia vai gerar na prática o crescimento do mal, ao não oferecer resistência àqueles que são ativos e interessados. Em resumo, o mal prolifera quando
o bem se omite. Não fazer nada é ser conivente com a expansão do mal. Porque o mal não está parado. O mal quer se expandir, o mal quer dominar o mundo. O agente do mal, através de toda a sua equipe, ele corrompe os corações, e ele quer deturpar os valores do reino de Deus, e ele quer se espalhar por todo mundo. Ele quer destruir aquilo que Deus planejou como bom para a humanidade. E se nós ficamos calados, nós vamos gerar na prática o crescimento do mal. Uma vez eu usei, no passado, uma figura de uma escada rolante, num grupo pequeno, e o mundo é uma escada rolante que está descendo. E se você não se esforçar para lutar contra isso e continuar subindo, vai descer. O mal vai crescer, o mal vai tomar conta. É preciso nos posicionarmos. É preciso fazermos alguma coisa. E para isso eu queria compartilhar com vocês alguns princípios da palavra de Deus. A primeira percepção que a palavra de Deus nos diz sobre essa situação toda é de que as coisas não são como deviam ser. Não era para ser assim. Esse interessante livro do professor Plantinga, lá de Michigan, analisa a questão toda do pecado, analisa a presença do mal no nosso meio. E ele conta, no comecinho já do seu livro, no primeiro capítulo, a respeito de um filme, Grand Canyon. Talvez você já tenha visto, eu não vou contar o final, mas o comecinho do filme conta de um determinado advogado que estava com muita pressa e, para fugir do congestionamento, seja aqui em Campinas ou lá em São Paulo, numa cidade grande, ele resolve sair da estrada principal e começa a pegar umas transversais, e ele chega num lugar mais abandonado, escuro, já era noite, e, para azar dele, o carro quebra. Ele passa por um buraco e o carro não consegue andar, ele tem que chamar um mecânico. Enquanto ele está esperando o mecânico chegar, aparece uma gangue que vive na região, vai se aproximando do carro, começa a travar um diálogo com ele, e chega o mecânico naquele momento e, incrivelmente, o cara peita a situação, se aproxima do carro e começa a falar com aquele pessoal daquele bando e diz assim: olha, eu acho que você não sabe, mas o mundo não era para ser desse jeito. Eu devia estar fazendo meu trabalho sem ter que pedir licença para você. Esse sujeito devia estar podendo esperar o socorro mecânico dentro do carro dele, sem ter medo de ser furado por vocês, de ser assaltado, de ser violado. O mundo não era para ser assim. E com isso ele começa a dialogar, o autor do livro, sobre essa questão toda do pecado na nossa sociedade. Tudo devia ser diferente do que está acontecendo. Então, a primeira percepção que a gente tem, e é uma percepção a partir da nossa realidade, mas é uma percepção a partir da palavra de Deus, é de que o mundo não é como devia ser. Não era para ser assim. E uma coisa muito interessante que o Plantinga fala nesse livro é que você precisa do conceito de uma parede no prumo para você saber se uma parede está fora do prumo. Então, se eu apresento para vocês uma parede, e você olha essa parede e você diz assim: não, ela está legal, foi um bom trabalho. Eu fui lá na sua casa, fiz uma reforma e deixei a parede retinha. Mas na hora que você passa o prumo, na hora que você compara com um padrão, você percebe que não está certo. Nós precisamos ter o padrão. E na hora que você tem o padrão, na hora que você tem o prumo, você consegue perceber aquilo que não está no prumo. Quando você não tem um norte, quando você não tem uns valores pelos quais você guiar a sua vida, você não consegue perceber aquilo que está errado. E são esses valores que são fundamentais para nós pensarmos um pouquinho. A segunda percepção que nós temos na palavra de Deus
é de que existe um padrão, existem valores estabelecidos. Nós temos conversado sobre isso ao longo dessas últimas semanas, na outra série de inversão de valores. Deus estabeleceu valores na sua palavra. E eu queria conversar sobre esse conceito com vocês hoje, o conceito de shalom. Essa palavra hebraica que é traduzida, a maior parte das vezes, na nossa Bíblia, por paz. Mas esse é um conceito muito maior do que simplesmente o conceito de paz. Shalom indica um ambiente saudável e harmonioso, um estado de equilíbrio de vida, no qual há suficiência e satisfação em abundância. Shalom significa que não há falta de nada. Quando você recita o Salmo 23, você diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você está dizendo, Senhor, na tua presença eu tenho shalom, eu tenho abundância, eu tenho a felicidade, nada me falta. As minhas necessidades são supridas, porque eu vivo nesse ambiente de shalom, de paz. Esse ambiente é o estado normativo do reino de Deus. É o estado de bênção que todos nós queremos. Você já ouviu essa expressão? Eu quero viver na bênção. Shalom é esse estado de bênção de Deus. E é o estado que é a norma no reino de Deus. Deus nos chamou para vivermos na sua família, no seu reino, para vivermos nesse patamar de vida, nessa vida abundante, nessa vida de shalom. E diante do caos das sociedades, da sociedade da sua época, do seu povo, os profetas proclamam esse shalom. E eles falam que vai haver um tempo onde isso vai se concretizar em nosso meio. Vai haver um tempo em que o próprio Senhor vai descer dos céus e vai viver no nosso meio. E nós vamos ter um reino de justiça e de paz. Nós vamos ter shalom. E os animais não vão mais brigar entre si. As pessoas vão viver harmoniosamente. Os políticos vão ser honestos. Eles vão falar a verdade. A sociedade vai funcionar como Deus sempre quis. Esse tempo vai chegar. E você pode ler tranquilamente sobre isso em Isaías, Jeremias e todos os profetas. Há várias menções a esse reino que vai se estabelecer. Mas enquanto esse reino ainda não chega, nós temos também uma missão a cumprir. E essa missão a cumprir começa exatamente por esse entendimento do padrão de Deus. E nós percebemos que esse padrão, ele é do interesse de Deus. A terceira percepção da palavra de Deus é que Deus quer estabelecer esse padrão nas nossas vidas, na nossa sociedade. Diz esse pastor e teólogo, Chris Wright, é interesse imediato do Criador ordenar os relacionamentos e estruturas sociais que nós criamos em nível local, nacional e global. Deus nos criou para relacionamentos, vocês já sabem disso. Mas Ele quer que esses relacionamentos funcionem. Deus é o maior interessado em que esses relacionamentos e as estruturas que nós criamos na sociedade funcionem de acordo com o padrão dele e possam estabelecer o shalom que Ele planejou. Deus é o maior interessado na política. Então não dá para fazer essa dicotomia entre religião e política e dizer que isso não se mistura. Porque Deus é político. Deus estabeleceu padrões para a nossa sociedade. E Ele quer ver a nossa sociedade funcionando. E esse autor afirma também que adorar o verdadeiro Deus é estar comprometido com o padrão divino de relacionamentos sociais. Nós não podemos fazer essa separação entre estarmos aqui adorando a Deus no culto e não vivermos o padrão divino de relacionamentos sociais. Como nós bem sabemos, os dois mandamentos principais da lei são amar a Deus e amar o meu próximo. Você não pode ter um relacionamento apenas vertical com Deus de adoração, se você não tiver um relacionamento horizontal, dos relacionamentos sociais de acordo com o padrão de Deus, de acordo com o amor ao próximo que Ele nos chama a cumprir. E em tudo isso nós
vemos que Deus está interessado e Deus instituiu autoridades sobre seu povo, sobre toda a humanidade, para poderem criar esse ambiente de estruturas sociais, de relacionamentos, um ambiente que vai gerar justiça, paz e alegria entre as pessoas. E os governantes são aqueles responsáveis por julgar com retidão e com justiça, diz o salmista. Todos aqueles que sofrem opressão, todo o povo. O governante é chamado a implementar o shalom de Deus. O governante é a autoridade instituída por Deus, Paulo fala lá depois em Romanos 13, mas uma autoridade com um propósito para ministrar o bem e para punir o mal. O governante tem uma missão a cumprir. E quando a gente tem essa percepção da palavra de Deus, de que Deus institui as autoridades, a gente percebe que a autoridade final não está no governante. A autoridade final está em Deus. É o padrão de Deus que determina como as coisas devem ser. E não a nossa Constituição, não as nossas ideias sobre o que deveria estar certo ou não. O padrão de Deus é que deve julgar tudo aquilo que nós fazemos. E deve julgar aquilo que os nossos líderes fazem. Mas uma outra percepção importante na palavra é que nós, como povo de Deus, nós somos chamados a viver esse ambiente de shalom. E esse padrão tem que começar no povo de Deus e tem que se espalhar. Essa é uma mensagem importantíssima no Antigo Testamento e nós temos, ao longo desses meses e anos aqui na chácara, insistido nessa visão missional. Porque a Bíblia declara isso claramente, que nós somos vitrine das nações. Nós somos luz para todos os povos. Nós temos que viver esse ambiente em nosso meio de shalom, de justiça, de retidão, de paz, de amor, para que as nações vejam o que é seguir ao Senhor e queiram também vir até nós e aprender do povo de Deus o que é o padrão de Deus, o que é o shalom de Deus. O povo de Deus tem uma missão, as nações. Mas uma outra percepção da palavra de Deus é que esse shalom que nós somos chamados a viver, infelizmente, não é a realidade que nós vivemos ainda. E nós sabemos que o pecado tem manchado esse shalom. E as manchas vão crescendo com o passar do tempo e vão distorcendo aquilo que Deus nos chamou a construir. O pecado rompe o shalom de Deus. Perturba essa ordem estabelecida por Deus. E o pecado habita em nós. E nós, como povo de Deus, nós não conseguimos viver isso. Não conseguimos viver esse shalom. Não conseguimos viver esse padrão do reino de Deus. E não conseguimos mostrar às nações o que deveria ser. E nós sabemos que Deus já colocou em execução o plano dele de reconciliação com o mundo através de Jesus, já começou um movimento de restauração do shalom, e que um dia nós vamos certamente viver nesse shalom, como eu mencionei. Os profetas são muito claros a esse respeito, o Apocalipse é muito claro a esse respeito, quando fala de que nós vamos viver na presença do nosso Deus, no shalom, num reino de justiça e paz. Mas os profetas viveram no meio de um povo que não estava também conseguindo cumprir o shalom. Os profetas viram esse pecado no meio do povo. E Deus chamou esses profetas para poder fazer alguma coisa a esse respeito. Nesse meio termo, nessa caminhada em rumo à restauração final de Deus, Deus chama os profetas, chama pessoas para ter uma mensagem específica para o seu povo. Eles viviam numa sociedade corrupta e os profetas indicam o caminho de volta. Eles começam a pregar sobre o arrependimento, sobre o caminho de volta para o shalom de Deus. Os profetas, eles eram como esse pequeno aparelhinho
muitos de vocês devem conhecer, um GPS. Daniel fez menção disso numa experiência que ele teve num sermão semana passada, e eu disse, é exatamente isso. Os profetas são um GPS. E quando você está andando por uma rua e você começa a se desviar da rota correta, o GPS começa a falar para você, volte 2 ruas, vire à esquerda, e você diz, eu quero virar à direita, eu sei para onde eu estou indo. E o GPS começa a buzinar na sua orelha, e aquela vozinha chata diz o tempo todo, volte 2 ruas, volte 3 ruas, você está indo no lugar errado. Até que dá vontade de ou você desligar isso ou jogar pela janela. E acho que se não fosse tão caro, você jogava. A voz profética da palavra de Deus é como um GPS. Ela fica dizendo para nós que nós estamos fora do caminho correto. Ela fica apontando o caminho de volta ao Shalom de Deus. E quando os profetas pregam sobre arrependimento, quando Jesus e João Batista pregavam sobre arrependimento, o que eles estão falando é nada mais do que isso. O que é arrependimento senão voltar? Essa é a palavra. Arrependimento é, faça um retorno. Quando você diz assim, arrependa-se, significa mude o seu caminho. Pare de ir nessa direção. Dê meia volta. Você está se afastando do caminho correto. Você está se afastando do Shalom de Deus. Dê meia volta e volte para aquilo que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus, então, nos chama a um ministério profético. E esse ministério profético denuncia a injustiça social. E nós vemos Isaías falando contra os reis que faziam leis injustas e escrevem decretos opressores. O profeta denuncia a corrupção, e nós vemos Ezequiel falando dos líderes de Israel que só cuidam de si mesmos, do enriquecimento ilícito. E Jeremias falando contra o rei que constrói seu palácio por meios corruptos, que não paga o salário dos seus compatriotas, que só pensa em lucro desonesto, em derramar sangue inocente, em opressão e extorsão. Mas o profeta também encoraja o justo. E Jeremias, ao mesmo tempo em que ele aponta aquilo que está errado, ele comenta que o pai daquele rei, no caso Jeoaquim, e o pai dele era Josias. Josias foi um rei que fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. É necessário mostrar àqueles que estão também fazendo coisas certas. O ministério profético não é um ministério apenas de partido de oposição. Um ministério que está sempre querendo destruir aquele que está no poder. Mas é um ministério que procura conformar o que a sociedade está vivendo ao padrão de Deus. Elogia quando é necessário, quando é visível a oportunidade de elogio. E faz a denúncia quando é necessária a denúncia. O profeta também estende seu julgamento sobre toda a humanidade. Talvez você esteja pensando, bom, esses profetas eram legais, mas isso tudo está na Bíblia. Isso tudo se aplica somente a Israel, ao povo de Deus. Isso não tem nada a ver com a nossa cidade. Nós vivemos num estado que é laico, um estado que não tem uma religião oficial. Isso não se aplica mais a nós. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia deixa muito claro que o padrão de Deus é um padrão para toda a humanidade. Daniel confronta o rei Nabucodonosor, imperador babilônico, maior império da sua época. E ele coloca o dedo no nariz desse imperador e diz, renuncia a teus pecados e a tua maldade. Pratica a justiça. Quantos de nós temos coragem de ser como Daniel? E Daniel não era alguém que apareceu do nada, de repente, e entrou na sala do imperador e foi lá e falou e foi embora. Não, Daniel era alguém extremamente embrenhado na política do império. Por 4 sucessíveis reis e 2 impérios diferentes, ele foi um dos mais importantes políticos naquela região. Muita coisa nós podemos aprender examinando a vida de Daniel.
como padrão de Deus para a política dos nossos dias. E como um dos principais, ele vai lá e fala para o rei essas coisas. Ele ousa se posicionar. E nós vemos os oráculos proféticos contra as nações. Às vezes a gente lê essas passagens na Bíblia e a gente fica perguntando, mas o que isso tem a ver comigo? O que um oráculo contra a Síria, um oráculo contra a Babilônia, como é que eu vou aplicar isso na minha vida? O que essa passagem das Escrituras quer me dizer? Basicamente o que elas querem dizer é que o nosso Deus é Senhor sobre o universo. Isaías faz uma profecia contra a Babilônia e diz, vocês são orgulhosos, vocês confiam na tecnologia de vocês confiam na sua maldade. E vocês acham que ninguém está vendo. Mas o Deus do universo, o Deus a quem nós adoramos, Ele está vendo. E Ele tem um padrão para toda a humanidade. E esse padrão vale para vocês também. Isaías confronta essas nações com o padrão de Deus. Nós vivemos num ambiente manchado pelo pecado. A conclusão que nós podemos chegar é de que nós, sozinhos, certamente não vamos conseguir mudar isso tudo. Mas como povo de Deus, como pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, nós somos chamados para um ministério profético. Nós somos chamados para indicar o caminho para o verdadeiro shalom de Deus, para um reino de justiça e de paz. Nós fomos chamados a sermos como esse aparelhinho. Você tem que ser um GPS. Eu tenho que ser um GPS de Deus. Você tem que ser um profeta. Você tem que indicar o caminho. E nessa missão profética nós temos que indicar o caminho de volta, apontando o que é correto. Nós temos que encorajar aqueles que são justos. Nós temos que denunciar a injustiça, nós temos que denunciar a corrupção. E nós temos que mostrar que o padrão de Deus julga toda a humanidade. Nós precisamos viver esse padrão no nosso meio. E nós precisamos ter essa missão profética diante da sociedade em que nós vivemos. Esses princípios todos estão lá na palavra de Deus. Basta você começar a estudar o Antigo Testamento, você já vê isso desde o começo e continua prevalecendo na igreja do Novo Testamento. E continua sendo a palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Deus tem nos chamado a uma missão profética. A igreja precisa se levantar e precisa dizer que é preciso obedecer a Deus. Nos importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Pedro desafiou seus líderes em uma certa ocasião. Nós precisamos colocar o padrão de Deus acima de todas as coisas. Mas talvez você pergunte, qual é o nosso papel nisso? O que isso tem a ver conosco, com essa situação toda que nós vivemos hoje? Quais são as implicações para a política hoje? Como nós podemos ser profetas aqui, na cidade de Campinas? Talvez você que nos acompanha pela internet, você vive em outra cidade. Como é que você pode ser profeta nessa cidade? No local onde você vive. Como você pode ser profeta no condomínio em que você mora? Como que você pode ser a voz de Deus anunciando o shalom de Deus nos seus vários relacionamentos? E de uma maneira bastante breve, eu queria apontar apenas 5 caminhos, 5 estratégias, das quais nós podíamos nos alongar em muitas pequenas soluções dentro dessas estratégias. Mas eu gostaria que elas começassem a fermentar na sua vida, na sua mente, e você pudesse começar a pensar sobre essas estratégias da missão profética que Deus tem dado para você e para mim. E quando a gente começa a pensar nessa missão profética, a gente percebe que uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer de início é o trabalho de levantamento de informação e divulgação de informação. Os profetas não eram pessoas alienadas, não eram pessoas que passavam o tempo todo apenas lendo a Bíblia e fazendo oração.
O pastor Ricardo já comentou isso várias vezes, da importância de ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Uma postura ensinada pelo teólogo Karl Barth. Nós precisamos viver em meio à nossa cultura, nós precisamos de informação. E os profetas do Antigo Testamento, eles sabiam do que estava acontecendo lá na Babilônia, lá no Egito, lá na Síria, nos vários países para os quais eles profetizaram. Eles sabiam do que estava acontecendo. Eles liam o jornal, eles assistiam a CNN, eles acessavam a internet e ficavam por dentro das coisas. Tinha um Twitter lá que o Isaías recebia todo dia. Ele estava por dentro da situação. Ele tinha informação. E nós hoje não temos informação. A informação muitas vezes chega para nós deturpada, mascarada. Nós precisamos de informação. Nós precisamos ter consciência do momento em que vivemos. E nós precisamos, dentro desse nosso movimento profético, nós precisamos sim de pessoas que levantem informações. Nós precisamos de bons jornalistas, de pessoas que vão atrás da verdade, da informação correta. Nós precisamos de repórteres, nós precisamos de levantamento de dados, nós precisamos de profissionais que analisem a situação, de sociólogos, de cientistas políticos. Nós precisamos de toda sorte de pessoa que possa levantar a informação daquilo que está acontecendo. Porque só analisando a situação atual é que nós vamos poder confrontá-la com aquilo que Deus descreve na sua palavra. E nós precisamos dessas informações. Talvez ideias estejam passando na sua mente nesse momento de o que você pode fazer, talvez criar um site, um blog, um jornal, escrever uma revista, criar um movimento, fazer alguma coisa que possa divulgar as informações e possa mostrar aquilo que está acontecendo e o momento em que nós vivemos. Mas um outro passo importante na retaguarda desse movimento profético é o passo da oração. Eu diria que ainda mais importante do que a informação é você parar e ter um momento de oração. Porque se você não estiver sintonizado com o Deus Criador, o Deus que planejou o Shalom e que disse que esse é o padrão que Ele quer para a sociedade, de nada vai adiantar o movimento profético. Aquele texto que lemos na liturgia de Jeremias 29, 7, fala que nós precisamos buscar a prosperidade da nossa cidade e nós precisamos orar pelo Shalom da cidade. Nós precisamos orar pela paz da nossa cidade. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades. Paulo fala lá a Timóteo. Porque se nós não orarmos, diz Paul Freston, sociólogo e teólogo que muitas vezes tem estado aqui conosco, a vida devocional é a única coisa que pode impedir que o profetismo se degenere em mera revolta. Se nós não orarmos, a nossa crítica fica amarga, fica azeda. E ontem alguém comentava comigo sobre críticas que ele escuta no rádio do Jabor, e ele disse assim, puxa, às vezes as críticas são tão destrutivas, é só malhação. O nosso papel profético não é de fazer críticas destrutivas, não é de falar mal do que está acontecendo. O nosso papel profético é centrado na oração, naquilo que Deus está sentindo sobre isso, naquilo que Deus fala sobre isso. O nosso papel profético é de indicar o caminho de volta, é denunciar sim o que está errado, mas é mostrar o que está correto e mostrar também o caminho para alcançar o mais correto ainda. E quando você não ora, quando você não está sintonizado com Deus, você acaba se deixando levar por aquele abuso, por aquela violação, e você faz só uma crítica feroz, uma crítica talvez até com algum sentido, mas uma crítica que não atinge seu objetivo. Diz um estudioso dos profetas que os profetas, eles abraçavam as emoções de Deus. Eles sentiam o que Deus estava sentindo. Jeremias é um exemplo claro disso.
Ele é conhecido como profeta chorão porque ele chorava pela angústia que Deus tinha pelo seu povo. Ele chorava pelo seu povo. Ele chorava porque Deus também estava chorando. Ele encarnou os sentimentos de Deus. E nós, como movimento profético de Deus, aqui nessa cidade, nós temos que orar e discernir o que é que Deus está pensando, o que é que Deus está sentindo sobre esse momento. E nós temos que chorar pelo pecado. Nós temos que confessar o nosso pecado. E nós temos que apontar o caminho correto. E nós vamos apontar o caminho correto através da correta proclamação. Nós temos que proclamar, sim, que nós, como povo de Deus, como igreja, como cidadãos, nós também temos errado. Nós também temos a nossa parcela de culpa. Seja por omissão ou seja por atos não éticos que nós cometemos. Mas nós também somos pecadores. É princípio fundamental para toda a proclamação da palavra de Deus, esse reconhecimento de que nós, em primeiro lugar, nós somos pecadores, nós somos culpados. O movimento profético não pode ter uma postura farisaica, não pode ter uma postura de querer atirar pedra no telhado de vidro dos outros, porque nós temos que reconhecer primeiro que o nosso telhado também é de vidro. Nós também não temos vivido o shalom de Deus aqui no nosso meio. Nós estamos labutando para alcançar esse padrão. Nós nos esforçamos na nossa vida diária o tempo todo para viver de acordo com esse padrão. Mas por conhecer esse padrão, nós precisamos proclamar. Proclamar denunciando aquilo que está errado, sim. Proclamar anunciando também aquilo que está correto. Mas Deus não nos chamou apenas para falar, não. Deus nos chamou também para agir. E nós precisamos agir em primeiro lugar sendo. Aqui no nosso meio, como povo de Deus, nós temos que viver um ambiente de justiça, de paz, de amor. E o Novo Testamento traz exemplos disso, assim como o Antigo Testamento, de como é difícil viver harmonia dentro do povo de Deus. O Antigo Testamento está cheio de histórias de desarmonia. Mas para citar uma no Novo Testamento, Paulo confronta os coríntios, porque entre eles havia 2 irmãos que estavam indo no tribunal e um estava processando o outro. E Paulo diz, como é que isso pode acontecer na igreja de Deus? Vocês foram chamados para viver o shalom de Deus, para viver um reino onde há justiça e há paz. Deus é o nosso supremo juiz, existe um padrão. E vocês não conseguem resolver questões mínimas. Vocês têm que ir para a justiça para poder resolver seus problemas. Porque nós temos dificuldade de viver isso no nosso meio. Então nós primeiro precisamos agir sendo justos, sendo éticos, sendo o povo de Deus que encarna esse shalom e que é vitrine para o mundo. Nós aqui em Campinas precisamos ser essa vitrine para a cidade. Em primeiro lugar. Você aí onde você mora, talvez em outra cidade, talvez em outro ambiente, você precisa ser o padrão de Deus para aquele lugar. Na empresa onde você trabalha, na escola onde você estuda, no prédio onde você mora, com seus amigos e familiares. Você precisa ser o padrão de Deus, você precisa agir. E você precisa se envolver. De novo eu lembro esse versículo que a gente leu na liturgia. Nós temos que buscar a prosperidade da cidade, nós temos que fazer coisas pela nossa cidade. E nisso a gente percebe um movimento de vários reformadores sociais, de várias pessoas que nos precederam. E a história da igreja está cheia desses exemplos, de pessoas que se levantaram e procuraram transformar a sociedade onde viviam. Nessa época de ditadura que nós passamos, vem à mente o exemplo de Dom Paulo Arns e do pastor Jaime Wright. Pessoas que se levantaram contra a ditadura e começaram a coletar informações e montaram um dossiê Brasil Nunca Mais. O Estadão falou sobre eles recentemente, como pessoas que se mobilizaram contra aquilo que estava acontecendo e que correram risco da sua própria vida para poder defender a verdade,
defender o padrão de Deus e dizer, não era para ser assim. Existe outro jeito da gente funcionar como sociedade. Existe um outro caminho. É necessário, sim, que nós nos envolvamos em todas as esferas. Abraham Kuyper era um pastor lá na Holanda. E ele tomou a sério isso, de viver essa cosmovisão de Deus, o padrão de Deus. E ele não apenas fundou uma universidade, que está lá até hoje, a Universidade Livre de Amsterdã, para poder educar o povo. Como ele entrou na política, ele se tornou primeiro-ministro da Holanda. Se eu não me engano, de 1901 a 1905. Ele se envolveu na política porque ele percebia que era necessário fazer alguma coisa. Era necessário estabelecer o padrão de Deus na sociedade. E ele lutou por isso. Lutou pela implantação do Shalom de Deus lá onde ele morava. O que eu e você podemos fazer? Nossa teologia reformada não é escapista. Ela nos chama a ação. Nos chama a nos embrenharmos na sociedade e fazermos tanto proclamação quanto ação. Mas, por último, nós precisamos também de uma estratégia para a formação das novas gerações. Nós não podemos pensar apenas no presente. Nós precisamos pensar nos nossos filhos. Os nossos filhos estão crescendo diante dessa realidade. Eles estão crescendo vendo essa corrupção, vendo a impunidade, vendo o caos moral em que nós estamos inseridos. E talvez eles cresçam, e se você não falar nada, eles vão pensar, a vida é assim. O Brasil é assim. O ser humano é assim. Então, já que é assim, eu também vou dar um jeitinho. Ele vai ser corrompido desde pequeno. E ele vai crescer num ambiente achando que esse é o único padrão que tem. E por isso nós precisamos formar as novas gerações, nós precisamos de estratégias de educação, de conscientização política, de ensinar o padrão de Deus para os nossos filhos e para as novas gerações. E dizer, Deus não nos chamou a viver desse jeito. O Criador deseja que nós nos relacionamos bem, com justiça, com retidão e com paz. Nós precisamos incentivar os nossos jovens, sim, a entrarem para a política, a terem um voto consciente, a ocuparem funções e cargos com ética, com cidadania, com justiça. Nós precisamos incentivar as novas gerações a construir um futuro melhor. Mas isso tudo parte da nossa postura hoje, como profetas de Deus. Deus tem nos chamado a sermos profetas. Deus tem nos dado uma missão impossível pelos nossos próprios esforços, mas uma missão que, capacitada pelo Espírito Santo de Deus, é possível de ser executada hoje. A missão de vivermos e de proclamarmos o padrão de Deus, o Shalom de Deus. Eu gostaria de deixar essas estratégias como pontos para a sua reflexão, pontos para você meditar durante essa semana. O que eu posso fazer em cada uma dessas áreas? Como é que eu posso me posicionar? O que eu tenho feito? E o que eu posso fazer a partir de agora? Juntos, nós podemos ser uma voz profética eficiente nessa cidade. Não como instituição, como organismo, com personalidade jurídica, mas como povo aqui reunido, como cidadãos que tomam uma postura. E certamente nós podemos virar esse jogo pela ação do Espírito de Deus no nosso meio. Porque Deus tem nos chamado para vivermos isso aqui, na igreja, e anunciarmos isso às nações também. E eu queria desafiar você com um último vídeo, para você considerar a sua postura diante disso tudo. What's up with your box? That's not mine. Oh, well, how long has it been here? Since before I got here. I don't know. It's not my problem. Well, what is it? It's a problem.
problem? Right. Well, should I look at it? Knock yourself out. But you might want to think about that. Oh, why? Well, like I said, that's a problem. Well, whose problem is it? I don't know. It was here before I got here. Wait, so you don't know whose it is? No, and honestly, I don't really care. I've got more important things to do. Yeah, well, someone has to care. I mean, you can't just sit here forever. It's got to be someone's problem. Why? Why does it have to be someone's problem? Just don't look at it. Pretend it's not even there. Hey, there is no problem. What? That doesn't make any sense to me. Okay, wait, so what you're saying is it's not your problem. Right? And it's not my problem. Yeah. Then whose problem is it? Gostaria que você se colocasse no momento agora de reflexão, de oração, enquanto a equipe de louvor se posiciona também, para encerrarmos nosso culto com um momento de louvor e de afirmação da nossa missão profética. E você se posicionasse diante de Deus e orasse a respeito desse problema que existe na nossa sociedade. Qual é a sua postura? Faça disso o seu problema também.